Meus amigos, estamos novamente com Aglaê Silveira, psicóloga e educadora da capital paulista, que tem nos oportunizado a experiência de falarmos sobre os pais, a família, os filhos, incluindo também os demais componentes de uma família. Esta série, Aglaê Silveira, tem atraído muito a nossa atenção pelo seu alto valor didático, educativo, para a melhor formação da família. O episódio anterior falamos sobre a dependência digital em crianças e jovens. E nós deixamos propositalmente o próximo episódio que vamos falar hoje sobre como lidar com a dependência digital com os filhos, uma orientação para os pais. E nós tivemos a oportunidade, Aglaê. Bom, antes de mais nada, Aglaê, muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Antes de eu dar continuidade aqui. Eu que agradeço, Orson, e essa oportunidade de estar falando com a família é muito agradável para mim, porque eu acho que esclarece os relacionamentos, então a nossa intenção é que as coisas melhorem. Muito bem, Aglaê. Aconteceu algo muito interessante essa semana, Aglaê. Na semana passada fizemos o primeiro episódio desse tema, dependência digital, e nesta semana nós temos aqui uma amiga, Lázara Alves, que é médium musical e médium também de poemas, e ela recebeu um poema que tem tudo a ver com o assunto que estamos tratando. Então, nós vamos, antes de iniciar o contato contigo, exibir aqui o poema que vai ser lido, declamado pela Neuza, a esposa, para que, antes de adentrarmos com o nosso arquivo, possamos meditar juntos sobre a importância desse poema. Vamos lá, eu vou colocar então para nós ouvirmos. Recado. Dar bom dia é um bom hábito de quem tem boa educação, mas tem gente que até estranha e não responde à saudação. Perguntar, tá tudo bem? Virou mera convenção, e se você for responder, não será bem-vindo, não. Do tempo em que se escutava até as lorotas do amigo, só restou boas lembranças, pois hoje o sol é o nosso umbigo. Um engenhoso aparelho acharam de inventar, e o que era para o bem acabou de piorar. Pois quem antes ainda ouvia, parou até de falar, vive preso numa caixinha que se chama celular. Que escreve quase sozinho, mais rápido que o próprio dedo. Parece até coisa ruim, mas é bom que até dá medo. Quando bem utilizado, ajuda a gente demais. O problema é o exagero. Quem vicia não larga mais. Fala-se com quem está longe e abandona-se quem está perto. Nem entre marido e mulher o bom papo dá mais certo. Os irmãos é cada um no seu quarto, falando só por mensagem, sem pensar que a vida juntos é só uma curta viagem. Quem quiser aproveitar essa modesta advertência, converse mais com Jesus e ouça a voz da consciência, que fala sempre a verdade e responde com sapiência, pois vem da parte de Deus pedir bom senso e prudência. Se a família é um dos pilares que sustentam a sociedade, a união é a base forte de toda a fraternidade. Amigos do bem. Muito bem. Este poema, recebido essa semana pela Lázara Alves, tem tudo a ver com o assunto e assina a produção um grupo de espíritos que se identifica como amigos do bem, Aglaé. Nossa, eu fiquei encantada porque fala exatamente aquilo que a gente vem, né,
está Eu tratando, né? queria agradecer a Lázara e aos amigos do bem, muito profundamente. Muito bem, Aglaé, nós temos aí estratégias para lidar com os filhos e a internet. Você quer dar uma recordada nas colocações anteriores, né? Olha, Orson, antes de nós começarmos, eu gostaria de dizer, inclusive, essa poesia me chamou mais atenção ainda, de que é muito importante os pais entenderem que são eles que, quando a criança ainda é pequena, adolescente, o jovem é mais difícil, que são eles que têm de ver isso, né? Às vezes, as crianças, os adolescentes, não têm quem os oriente e ficam, como a poesia falou, o tempo todo trancado no quarto, ninguém se cumprimenta mais. Então, é bom a gente falar que os pais é que são realmente os responsáveis. Muito bem, muito oportuno, né? Nós quisemos introduzir aqui exatamente porque vai direto ao assunto. Muito bem, Aglaé, nós começamos então a semana passada a falar sobre a dependência virtual, digital, melhor dizendo, e hoje deixamos para falar sobre estratégias. Na semana anterior nós mostramos fotos muito significativas, imagens que ilustram, e hoje não teremos imagens, né, Aglaé? Isso, só teremos as frases. Vamos ver como é que a gente consegue conversar com o nosso ouvinte. Muito bem. Estratégias para lidar com os filhos e a internet. Pois é, mantenha computadores, consoles e aparelhos semelhantes fora do quarto do seu filho ou da sua filha, de preferência numa área comum. Para quê? Para diminuir a privacidade de sua utilização. Então, alguém vai falar, mas nós vamos impedir a privacidade? Sim, nesse caso, sim, porque normalmente o jovem ou a criança acaba trancada no quarto, longe da família. E no caso do computador estar na sala, mesmo que seja apenas porque estão passando pessoas, ela vai ficar acompanhada. É óbvio que ela vai preferir ficar num canto, mas nós estamos falando de providências que nós precisamos tomar para evitar o que a poesia falou tão profundamente, né? Que no fim a gente não olha nem para o umbigo. É uma prisão de vício, inclusive, né, Aglaé? Podemos chamar assim, né? É uma prisão viciosa, né? É isso que eu ia falar para você, Orson. Eu tiraria a palavra prisão e pediria licença para usar a palavra vício. Sim. E quando vicia, é difícil de tirar como qualquer outro vício. Que coisa, que momento difícil e complexo que nós estamos vivendo. Mas é por isso que nós estamos aqui conversando, porque muitos pais ainda não perceberam o perigo, Orson, disso. É muito perigoso. As pessoas têm medo do álcool, da droga, mas a internet, usada em excesso, ela é tão prejudicial quanto. A primeira estratégia é manter, então, fora do quarto, de preferência numa área onde a família toda possa se reunir, porque aí diminui essa privacidade. Essa seria a primeira estratégia. E a segunda... Vão reclamar. Eles vão reclamar. O acesso à internet e aos videojogos, olha que interessante, como uma conquista. Pode continuar, Orson, e não como um direito. Olha que legal, é bem diferente isso, hein? Bem diferente. Então, a família pode colocar para a criança, o adolescente, o jovem, que ele pode jogar os videojogos depois que ele fizer a lição, depois que ele comer, depois que ele tomar banho. É isso que é o direito. Depois que ele fizer todas as coisas que é necessário que ele faça, aí sim ele pode jogar. É uma conquista. Conquista é muito diferente, porque ele vai lutar para conquistar. E lutando para conquistar, vai adotar novos comportamentos.
dúvida. Ele sabe que para jogar, ele precisa cumprir as outras coisas. Porque, conforme nós vimos a semana passada, Orson, às vezes a criança fica, o jovem, que não aguenta nem falar de outra coisa, tão cansado. Então, ele precisa dormir, comer, tomar banho, fazer lição. Aí sim ele tem o direito. É um direito, não é, é uma conquista, não é um direito. Certifique-se de que os videojogos online não são a principal atividade de lazer do seu filho. Meu Deus do céu, Aglaé, isso aí também é muito grave, né? Porque os videojogos online são muito comuns hoje em dia. E muitas vezes, Orson, infelizmente, e a gente fala isso com muita tristeza até, é a principal atividade de lazer, quando não é a principal atividade. Às vezes não é nem de lazer, é o dia inteiro, e qualquer brecha, a criança está jogando, ou no computador, conversando com pessoas, Orson, como nós já vimos a semana passada, que às vezes elas nem conhecem. Que coisa. E realmente fica o dia inteiro, como você bem destacou aí, pode ficar o dia inteiro. É um grande perigo isso, até é um perigo orgânico, visual, mental, é uma série de coisas. Então, se a gente for falar de todos os prejuízos, Orson, são muitos, viu? Muitos mesmo. Sim, sem dúvida nenhuma. É uma coisa que impressiona. Mais grave do que a gente pensa. Defina limites diários para a utilização da internet e de videojogos. Então, olha, e certifique-se de que esses limites não são excedidos. Muitas vezes os pais saem para trabalhar e a criança, o adolescente, o jovem diz que não ficou na internet, mas ficou. Então, os pais precisam tomar conhecimento disso. Quanto tempo você ficou? Né? Se necessário, até impedir que o computador seja ligado, Orson, fora dos horários. Porque há que haver um limite, porque senão não haverá limite. É interessante a gente pensar isso, né? Parece um contraste de palavras, dois extremos, definir um limite, senão não haverá limite, porque haverá um abuso mesmo de horários. As pessoas podem até achar, Orson, que nós estamos sendo um pouco duros, mas isso é a realidade. A poesia falou muito bem disso. Eu até gostaria, se desse tempo, de nós colocarmos a poesia outra vez, porque ela fala do caminho que as coisas estão tomando. Você não conversa mais com a sua família, você não cumprimenta. Se deixar, é o tempo todo, ou no tablet, ou no celular, ou no computador. Sim. Isso vai isolando a pessoa. Nós poderemos colocar no final a poesia novamente, dada a atualidade dela, né, Aglaé? Porque exatamente a poesia destaca esse distanciamento do convívio familiar, essa ausência de limites e aquela palavra viciação que nós usamos agora há pouco. Exatamente. Eu gostaria muito que os pais que estiverem ouvindo, e mesmo qualquer outra pessoa que lide com a criança e o jovem, não pense que nós estamos sendo duros. Pelo contrário, nós estamos sendo lógicos e prevenindo por coisas que vão acontecer. Muitas vezes, Orson, os pais preferem deixar os filhos usando o computador sem limite apenas para ter, entre aspas, sossego. E eu gostaria de lembrar que os nossos filhos são filhos de Deus colocados sob a nossa responsabilidade. Sim, não tenha dúvida nenhuma, né? Pois é, como vimos nos episódios anteriores, lá no início, né, a responsabilidade paternal, maternal, com relação aos espíritos que nascem na condição de filhos. Temos o dever, inclusive, de impor limites. Apenas permita o acesso à internet e aos videojogos após as crianças e adolescentes realizarem as suas tarefas diárias.
Parece que nós estamos repetindo, mas é para deixar bem claro. Veja, é muito importante que a criança só vá à internet, aos videojogos, depois que ela realizar as suas tarefas diárias. São as tarefas de escola? Não só. As tarefas de casa. As crianças devem se responsabilizar, por exemplo, Orson, por arrumar a sua cama, por dar um jeitinho no seu quarto, muitas vezes lavar o copo que usou. Nós precisamos ensinar as crianças a se responsabilizarem por aquilo que lhes diz respeito, porque senão ela vai se afastando cada vez mais da vida social, inclusive familiar. Esse compromisso, Aglaê, por exemplo, uma criança maiorzinha, de arrumar uma louça, de estender uma roupa, de recolher uma roupa, de varrer o chão, de recolher o lixo, coisas que crianças maiores podem fazer, e outras tarefinhas menores que as crianças menores também podem fazer, vai criando a mentalidade de compromisso com as tarefas domésticas. E é muito importante realmente essa estratégia, né? Só permitir acesso depois que cumprirem as suas tarefas diárias, que naturalmente não são exageradas, não vão forçar a criança, mas é o compromisso realmente de fazer algo além do que ficar na internet. E se a criança for bem orientada, Orson, ela tem prazer em fazer as coisas diárias. Se os pais disserem, você está ajudando, você está colaborando. Eu tenho uma amiga, ela tem um filho de entre 2 e 3 anos. E outro dia eu achei uma gracinha, porque ela colocou um vídeo dele picando frango para fazer uma torta. E precisa ver a satisfação dele. Não, com a mãozinha, não tinha perigo nenhum. Ele ia pegando o frango, ia desfiando o frango e colocando no prato, mas com a maior satisfação. Por quê? Porque essa mãe deu importância. Olha, você está me ajudando, muito obrigada, que legal. Então, isso faz com que a criança faça as coisas com alegria e não com obrigação amarga, né? Realmente esse detalhe aí das pequenas tarefas que as crianças possam realizar, ele é muito importante, esse detalhe. A criança é capaz de fazer muita coisa dentro de casa. Nós somos capazes de gradativamente ir acrescentando à rotina da criança algumas tarefas domésticas diariamente, o que vai criar naturalmente o compromisso de colaboração, vai criar a mentalidade de ajudar, de auxílio, de cooperação, que é uma virtude muito grande. E isso cabe aos pais. Os pais é que têm que incentivar isso. Não tem como fugir disso, Aglaé. Não, e é o modo com que é ensinado, com que é acatado aquilo que a criança faz. Outro dia, o filho de uma amiga disse, eu não vi, ela me contou, que ele falou, mamãe, com 5 anos, lavei o copo que eu usei. Pois é. Com alegria. Olha, eu pude colaborar. Sem dúvida nenhuma. Aí está, trabalhos de casa, alimentação, banho, etc. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho vivido a satisfação do netinho de 5 anos ter o maior interesse, por exemplo, em arrumar a mesa, pegar as xícaras, os talheres e arrumar ali para as pessoas sentarem. É claro que não é completo, porque ele não tem ainda essa condição, mas o que ele é capaz, ele já faz. E isso dá uma satisfação muito grande para nós. Para vocês, Orson, e para ele. Né? Porque se você valoriza aquela colaboração, ele se sente importante. Olha, eu estou colocando a mesa. Então, vai muito da atitude dos pais, dos avós, dos tios, valorizar aquilo que a criança está fazendo. Ela fica feliz. Sem dúvida. Tenha sempre a palavra final na compra de videojogos para o seu filho. Tenha sempre a palavra final. Ah, mas isso é mandar. Não, isso você não escolhe livros que os seus filhos leem, você não escolhe lugares onde seus filhos vão, você não deixa eles irem em qualquer lugar,
não deixam ler qualquer coisa, pois o videojogo é a mesma coisa. Os pais precisam saber qual é o videojogo e orientar as crianças. Isso é muito importante. Parece que não, Orson, mas o interesse dos pais, estarem sempre a par do que está acontecendo é fundamental. Aglaé, nós estamos aqui nos utilizando dos recursos da educação e da ciência da psicologia. Em termos psicológicos, esta palavra final dos pais para com os filhos vai significar, em última análise, segurança de decisão da criança, não vai? Com certeza. E valorizá-la também no que diz respeito aos pais estarem preocupados com ela. Os pais pensam que se eles, vamos dizer assim, orientarem a criança naquilo que ela precisa fazer, como, por exemplo, não, nós vamos comprar os videojogos juntos e nós vamos ver qual seria o melhor para você. A criança, ela pode até reclamar, Orson, mas, no fundo, ela se sente importante. O que é mais triste é quando os pais saem, às vezes pai e mãe, e a criança fica ou com o irmão mais velho, ou com uma pessoa que trabalha na casa, que ninguém dá atenção, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode jogar o tempo que ela quiser, se ela quiser, ela come, se ela não quiser, ela não come, não toma banho, não ajuda na casa. Isso vai dando uma sensação de não pertencimento, e isso que é o mais perigoso. Sim, a gente Então, fica imaginando. se não me dão valor em casa, eu vou procurar quem me dá. Agora, eu te pergunto, quem será que vai dar? Será que é uma boa pessoa? Ou será que são pessoas que vão tirar a criança e o adolescente do seu caminho? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Conheça os nomes de usuário e senha do seu filho. Saiba qual é, notadamente em redes sociais. Pode pôr, essa aqui me chamaram a atenção, pode pôr, por favor. Facebook, Instagram, diz que não tem mais Orkut. Mas nós precisamos saber, eu preciso me interessar. Veja, Orson, no fundo, é sempre o interesse. Meu filho, qual é o seu nome de usuário? Qual é a sua senha? Por quê? Porque você tem controle daquilo que está acontecendo. Você vai invadir? Não, você não vai invadir, mas você sabe qual é o nome e qual é a senha. Se preciso for, você vai dar uma olhada, sim. Né? Realmente é importante isso até para ver o que está se passando ali dentro das redes sociais de uma criança, por exemplo, de um adolescente. O Orkut realmente ele está desaparecido agora, mas no lugar dele hoje tem o Twitter, né, que também é muito usado pela juventude. Mas o que está em alta hoje é o Instagram, é o que está sendo bastante usado pela juventude, especialmente, né, pelos adolescentes. É um instrumento de muita interação. Agora, aqui vai acontecer uma coisa também, Aglaé. Muitos adolescentes, já caminhando para a juventude, não vão permitir que o pai e a mãe tenham a senha. Sabe o que é, Orson? Nós estamos falando já em jovem, talvez. Mas se você começar desde que é pequeno, Sim, sim. Não como um delegado, mas como um amigo. Meu filho, eu gostaria de saber o seu usuário e a sua senha. Né? Por quê, pai? Porque eu gosto de ficar perto de você, eu gosto de saber das coisas que você faz, porque eu tenho preocupação com você. Então, veja bem, é muito difícil, muito diferente você entrar como um policial e você entrar como um amigo. Sim, é muito diferente. É claro que o jovem, quando chegar lá nos seus 14, 15 anos, ele não vai querer mais. Mas se você vier desde pequeno, você vai criando uma ligação pais-filhos, que, infelizmente, Orson, está começando a se afastar e, às vezes, se afastar muito. É verdade. Vamos ver mais uma. Verifique o histórico do computador do seu filho, para minimizar os riscos associados à utilização da internet. Então,
parece que nós estamos sendo muito duros, Orson, mas é uma coisa assim, verifique o histórico. O que a criança, o adolescente, mesmo o jovem, estão fazendo na internet. Eu não queria nem dar esse exemplo, Orson, mas eu vou dar sim. Eu conheço uma família que, quando tomaram conhecimento, o jovem já estava ligado com pessoas perigosas, pessoas que estavam levando ele para o mau caminho. Então, isso acontece se você acompanhar o seu filho amorosamente, atenciosamente, desde o começo? Não, isso não acontece, porque, infelizmente, há o perigo. Aglaê, toda essa nossa conversa sobre a dependência digital que nós iniciamos no episódio anterior, no fundo, a gente destaca um perigo para o equilíbrio psicoemocional de um futuro adulto. Porque se os adultos que já correm esse risco, nós vemos tragédias diárias no Brasil decorrentes do contato da internet, nas redes sociais, de pessoas que não se conhecem e se confiam sem se conhecerem, sem terem relacionamento anterior, resultando muitas vezes em mortes, assassinatos, em roubos, em todo tipo de lesão que nós temos notícia pela imprensa. E agora imagine isso do ponto de vista de uma criança, de um adolescente sem experiência, sem a malícia que é preciso ter para viver, sem os cuidados que é preciso ter para viver, né? Então, essas duas abordagens do episódio passado e desse episódio destaca justamente esse cuidado que é preciso ter com os meios virtuais, que são muito úteis, são extremamente úteis na atualidade, mas não dispensam os cuidados no seu uso, como disse, inclusive, o poema que nós ouvimos no começo. O poema foi bem claro em dizer que vai afastando a família, principalmente as crianças e os jovens. E como você falou, Orson, e você falou muito bem, as crianças, os adolescentes, e mesmo os jovens, eles são ingênuos. Eles não têm a malícia do adulto, e muito adulto também não tem. Sim. E essas pessoas que têm má intenção, elas sabem lidar com o outro de tal forma que o outro não perceba a má intenção. Então, nós estamos sendo aqui muito derrotistas? Não, nós estamos falando amorosamente com os pais, assim como nós gostaríamos que eles falassem amorosamente com os filhos, e isso não fosse uma atitude policial, mas uma atitude amorosa. Eu gostaria de olhar no seu computador, ver o histórico, porque para saber como estão indo as coisas. É muito diferente, de você chegar e exigir com maus modos e tudo. E você faz essa observação muito bem feita, Aglaé. Eu me lembro a expressão que você usou aqui numa questão anterior, não como um delegado, mas se isso for feito desde cedo, num ambiente de harmonia, de segurança e de confiança entre pais e filhos, não vai causar nenhum mal-estar. Exato. E foi como eu falei para você, Orson, você começa a pedir a atuação da criança no âmbito da família desde cedo. Eu falei para você desse menininho que estava picando o frango já estava cozido, né? Era só picar para fazer a torta. Então, ele estava se sentindo ultra importante, você precisa ver a carinha dele. Por quê? Porque a mãe estava dizendo, meu filho, vem ajudar a mamãe a fazer a janta. Então, ele se sente uma pessoa pertencente, uma pessoa importante, uma pessoa capaz. E ele estava fazendo aquilo que ele podia fazer. Então, nós precisamos estar com os nossos filhos, dando atenção, dando orientação, desde muito cedo, Orson, muito cedo. Muito importante, realmente, esse destaque que está sendo dado a este assunto. Vamos ver mais uma estratégia. Encoraje o seu filho a realizar outras atividades
e a estabelecer relacionamentos com os colegas. É mais ou menos o que a gente vem falando. Encoraje o seu filho a fazer outras coisas. Dê a ele tarefas que ele goste. Dê um brinquedo ou um livro, né? Hoje em dia, nós temos livros, inclusive, pela internet. Procure o que ele gosta. Talvez a gente pudesse resumir da seguinte forma, Orson. Interesse-se pelo seu filho. Esteja com ele. Saiba o que ele gosta. Pois não. Parece que você matou a charada do assunto aí. Interesse-se pelo seu filho. Aglaê, em muitos casos, não intencionalmente, claro, existem muitos fatores que influem nisso, mas às vezes há um desinteresse pelo filho, né? Às vezes deixar o filho que está ocupado lá e não te atrapalha, por exemplo, isso acontece muito também, né, Aglaê? Muito. E eu não diria nem que é um desinteresse pelo filho, é falta de interesse pelo filho por interesse em outras coisas. Hoje nós estamos vendo, eu não estou criticando, mas nós estamos vendo pai e mãe lutando para ter uma posição na firma que eles trabalham. E, às vezes, esquece que o filho, pelo menos na minha opinião, é a tarefa mais importante. Se você não se der bem na firma, e não é isso que nós estamos querendo, você vai ter consequências ruins. Mas, se você não der atenção para o seu filho, você vai sofrer muito se ele tomar um caminho de sofrimento e dor. Que coisa, que desafio. Tudo isso para pais e mães. Nós sempre trabalhamos ao lado de Jesus, Orson, porque nós sentimos que ele pode nos auxiliar. E eu gostaria de dizer, Orson, para os pais que estão nos ouvindo, não ficarem chateados, porque nós não estamos policiando a atitude dos pais, mas, às vezes, pequenas coisas. É como você falou do seu neto. Olha, colocar uma mesa. Olha que coisa interessante, como ele se sente importante. Se você não ligar, a mesa é colocada, ele senta, ele come maquinalmente, nem vê. Então, pequenas atitudes são fabulosas. Muito bem, Aglaê. É uma alegria sempre conversar sobre esses assuntos que enriquecem a nossa experiência de convivência. Pais e filhos têm uma tarefa comum a cumprir. Os pais com os compromissos com os filhos aguardando que sejam direcionados, encaminhados para o bem. Nós temos aí os espíritos reencarnados na condição de pais e de filhos, onde a evolução de cada um é diferente, o amadurecimento de cada um é diferente. Às vezes o filho é mais maduro que o pai, e isso pode acontecer e acontece com muita frequência. Mas o compromisso educativo, apesar do pai às vezes não ser tão maduro quanto o filho, e ambas as situações podem ocorrer, né? Mas a tarefa educativa é dos pais. Então, diante dos mecanismos todos de virtualidade, com os aparelhos, com a internet, com a virtualidade aí tão dominante nos dias atuais, o nosso compromisso paternal e maternal, ele aumenta, Aglaê. Eu só queria falar ainda, Orson, que nós estamos sendo honrados quando nós recebemos um filho. Primeiro, porque há muitas famílias que querem e não conseguem. E segundo, que, como eu já disse, o nosso filho é filho de Deus. E eu gostaria de fazer uma comparação, Orson. Uma pessoa vai para uma firma e todo mundo ajuda a que ela se adapte naquele trabalho que ela está começando. Os filhos, a mesma coisa, eles vêm para que nós possamos ensinar novamente, porque nós somos espíritas, sabemos da reencarnação. Então, é uma nova oportunidade. Aqui nós somos os tutores, os preceptores daquele espírito. Então, vamos
tratá-los da melhor maneira possível com relação à atenção. E, pais, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Contem com o nosso carinho, viu? Contem com o nosso carinho. Muito bem, Aglaé. Esses 2 episódios que trataram da virtualidade e os seus perigos, digamos assim, as dificuldades e as ameaças que significam, apesar de toda a utilidade que eles exercem hoje em nossa vida, é preciso, como foi dito aí, colocar limites para não viciar, administrar isso. É um desafio para os pais, mas não podemos nos omitir, porque se deixarmos, nós teremos crianças viciadas e adultos depois, talvez desequilibrados por fatores variados, entre eles essa dependência digital que nós não podemos criar. Assim como a Aglaé disse aí, a dependência ela não está apenas na área da digital. Também existem outras dependências que nós vamos nos permitindo, mas entre elas está essa. E nós podemos ter domínio sobre elas, aprendendo a administrar. Esta live foi nessa direção. E você gostaria, então, de repetir o poema, Aglaé? Eu gostaria muito, Orson. Vamos buscá-lo aqui, para novamente apresentá-lo. Recado. Dar bom dia é um bom hábito de quem tem boa educação, mas tem gente que até estranha e não responde à saudação. Perguntar, tá tudo bem? Virou mera convenção, e se você for responder, não será bem-vindo, não. Do tempo em que se escutava até as lorotas do amigo, só restou boas lembranças, pois hoje o sol é o nosso umbigo. Um engenhoso aparelho acharam de inventar, e o que era para o bem acabou de piorar. Pois quem antes ainda ouvia, parou até de falar, vive preso numa caixinha que se chama celular. Que escreve quase sozinho, mais rápido que o próprio dedo. Parece até coisa ruim, mas é bom que até dá medo. Quando bem utilizado, ajuda a gente demais. O problema é o exagero. Quem vicia não larga mais. Fala-se com quem está longe e abandona-se quem está perto. Nem entre marido e mulher o bom papo dá mais certo. Os irmãos é cada um no seu quarto, falando só por mensagem, sem pensar que a vida juntos é só uma curta viagem. Quem quiser aproveitar essa modesta advertência, converse mais com Jesus e ouça a voz da consciência, que fala sempre a verdade e responde com sapiência, pois vem da parte de Deus pedir bom senso e prudência. Se a família é um dos pilares que sustentam a sociedade, a união é a base forte de toda a fraternidade. Amigos do bem. Este grupo de espíritos, repetindo o que fizemos no começo, se assina Amigos do Bem. E a médium tem captado poemas, e às vezes, Aglaé, os poemas também vêm acompanhados de melodias. E é muito interessante. Este não veio com melodia. Este veio apenas o poema, pelo menos por enquanto, né? Não sei ainda. Foi essa semana entre um episódio e outro. E alguns desses poemas, portanto, foram transformados em músicas que são apresentadas pelo grupo musical Amigos do Bem, que você pode curtir no Facebook ou inscrever-se no canal de YouTube. Grupo musical Amigos do Bem. Os espíritos não se identificam, apenas assinam Amigos do Bem. Então é isso, Aglaé. Eu agradeço demais a oportunidade, como eu já disse, Orson,
Eu fiquei emocionada com essa poesia, porque se a gente tivesse pedido para eles escreverem alguma coisa, acho que a gente não saberia descrever tão bem o que eles falaram. Então, nós agradecemos aos amigos espirituais que estão ligados a esse trabalho e repetimos mais uma vez que o nosso objetivo é auxiliar os pais naquela tarefa que eles têm. E hoje foi um pouquinho mais contundente, mas isso não significa que a gente não esteja sempre às ordens para o bate-papo, se eles quiserem fazer perguntas ou dar opiniões. Muito bem. E, Aglaé, qual é a expectativa agora para o próximo episódio? Como é que estão os preparos das artes, dos arquivos, dos conteúdos aí? O próximo vai ser Quem é Quem na Família. Poxa, que bom, né? Vocês que nos acompanham, nós fizemos vários episódios ao vivo. Este episódio especificamente não foi possível fazer ao vivo, ele foi gravado, está disponível aqui, mas vamos caminhando. O importante é que o conteúdo está à disposição. Muito agradecemos a sua atenção, pedimos o seu compartilhamento, o seu encaminhamento para pessoas que você julgar esses conteúdos sejam úteis. Muito obrigado a você que nos acompanha, que nos vê, que nos viu. Muito obrigado, Aglaé, pela oportunidade deste assunto, desta abordagem. Eu que agradeço, sinceramente, porque a gente tem preocupação, então é um modo da gente ventilar o assunto de uma maneira mais ou menos agradável. Muito bem. Então, nos aguarde no próximo episódio. Quem é quem na família? Até lá.